Graça e paz, irmãos e irmãs, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Nesse dia de domingo, um dia especial, domingo de Santa Ceia, aonde nós, metodistas aqui no Piauí, estamos reunidos, quer seja nos nossos templos ou nas nossas casas, adorando ao Senhor, consagrando nossas vidas ao Senhor, entregando-lhe as primícias da nossa vida, porque entendemos que de fato só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de receber o melhor que há em nós, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nesta manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41. E a palavra de Deus nos diz: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Atente bem para esse versículo, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao nosso coração neste dia tão especial, para a glória do nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus estava sentado diante do gasofilácio, observando a forma como as pessoas chegavam ali e depositavam. E o texto bíblico diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Não havia problema nenhum em os ricos estarem depositando grandes quantias. Não é pecado você depositar aparentemente aos olhos humanos grandes quantias ou aos olhos humanos pequenas quantias, não importa. Mas a palavra de Deus diz que o mestre, o nosso mestre, estava observando como cada homem, cada mulher chegava ali diante do altar e entregava aquilo que o próprio Pai havia lhes dado. E Jesus com certeza não estava só contemplando a maneira externa, porque de fato Ele conhece os nossos corações e Ele contemplava também o interior do homem. Ele sabe como eu e você o adoramos, Ele sabe como eu e você ofertamos a Ele financeiramente, ofertamos a Ele o nosso tempo, ofertamos a Ele a nossa vida. Ele conhece de fato as mais profundas intenções dos nossos corações, e Ele então observa a verdade ou a inverdade, a sinceridade ou a falta de sinceridade do coração humano. E ali então, contrapondo, toda aquela situação, havia uma viúva. Uma viúva era uma pessoa, vamos dizer, desfavorecida no meio daquela sociedade. A viúva não tinha praticamente nenhum amparo. Se a viúva não tivesse filhos, como ela se sustentaria? Como ela iria se manter? A palavra de Deus nos diz que naquela época a própria igreja, a igreja primitiva, nossa igreja, assistia às viúvas, precisava cuidar das viúvas, porque eram pessoas que faziam parte de um grupo de seres desfavorecidos, desprotegidos. Mas a palavra de Deus nos diz que essa viúva motivou-se também a ofertar a Jesus, ofertar a Deus. E nós conhecemos a história, a palavra de Deus nos diz que ela ofertou 2 pequenas moedas. Aos olhos humanos essa oferta era desnecessária, aos olhos humanos essa oferta era ínfima, não tinha valor nenhum. Mas louvado seja Deus, querido, porque o Senhor, Ele vê muito além de nós. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16 que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor conhece porém o coração. Aos olhos de Deus a oferta dessa viúva era oportuna, era especial, porque emanava
do seu coração emanava de um desejo de abençoar a obra com aquilo que ela tinha. E eu gostaria, querido e querida, nessa manhã que estamos aqui em oração em nosso tempo, que você está na sua casa, que você atentasse para o versículo 44. O próprio Jesus chama seus discípulos e diz: olha, observem isso, atentem, vejam como eu estou vendo, percebam o que eu quero que vocês percebam, sintam o que eu quero que vocês sintam. Amados irmãos e irmãs, nós como igreja viva de Deus, nós como discípulos e discípulas do Senhor, precisamos alinhar o nosso coração ao coração do Pai. Nós precisamos pensar como Ele pensa, nós precisamos buscar viver como Ele deseja que vivamos. Nós precisamos basear a nossa adoração, o nosso culto, o nosso serviço, não naquilo ou na forma que nós queremos fazer, mas na forma como Ele se agrada, na forma como Ele será exaltado. Jesus chama seus discípulos e diz: olha, observem o que esta viúva fez, observem como ela generosamente ofertou, observem que a oferta dela foi maior do que todos os outros ofertantes, porque todos deram do que lhes sobrava, ela porém deu da sua pobreza tudo quanto possuía. Irmãos e irmãs, e isso fala profundamente ao meu coração, e eu desejo que essa palavra também fale ao seu coração. O como nós temos servido a Deus. O nosso tempo tem sido marcado muitas vezes por pessoas que dizem que amam a Deus. Quantas vezes nós dizemos que amamos ao Senhor, mas não devolvemos para Ele de fato aquilo que Ele merece. Muitas vezes nós estamos dando ao Senhor apenas aquilo que nos sobra. Se der tempo, eu farei. Se der tempo, eu evangelizo. Se der tempo, eu discipulo. Se der tempo, eu faço. Quantas vezes nós colocamos as nossas necessidades, nós colocamos os nossos valores em primeiro lugar? Muito do que é feito hoje é feito na centralidade do homem. Jesus Cristo tem sido tirado da centralidade, e o homem e a mulher têm assumido esse lugar. E aí então nós ofertamos aquilo que nós queremos ofertar, quando nós queremos ofertar. E nós não estamos falando aqui apenas de valores monetários, nós estamos falando aqui da própria vida, nós estamos falando aqui do nosso culto, nós estamos falando aqui do nosso labor para Ele, nós estamos falando aqui do nosso compromisso missionário, nós estamos falando aqui da nossa vida devocional. Quantas vezes eu tenho deixado de lado a minha vida devocional? Eu começo o dia, não tenho um tempo de qualidade com Deus, não tenho tempo no secreto com o Pai. Quantas vezes eu estou deixando de lado com a minha vida de oração, trabalho e estudo, me preocupo com a minha família, ou com a minha esposa, ou comigo mesmo, mas não tenho tempo para cuidar da minha vida espiritual, não tenho tempo para nutrir a minha alma, não tenho tempo para buscar realmente ser cheio da presença de Deus, não priorizo de fato estar com o Senhor. Quantas vezes nós abrimos mão de estar em nosso PG, de estar em nosso culto dominical, de estar em nosso culto semanal? Meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã o Espírito Santo deseja que nós reflitamos profundamente como está a nossa vida com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Essa mulher, ela me ensina muito, porque o próprio Jesus se agradou da oferta dela. Ela não deu o que lhe sobrava, ela deu tudo o que ela tinha, aquilo que ela poderia utilizar para ela, para comprar alimentos para ela, algo que ela pudesse usufruir, mas ela entendeu que depositando diante do Senhor, depositando diante do Pai, com certeza a vida dela seria também abençoada. Ela entendeu que o próprio Deus supriria. Foi um ato de dependência do Senhor, e nós precisamos aprender com essa mulher a depender de Deus. Disponibilize o que você tem realmente para o Senhor, disponibilize sua vida, disponibilize o curso que você faz para a glória de Deus, disponibilize seu lar, seu tempo, seu carro, sua casa, seu casamento, sua história para Deus. Nós precisamos a cada dia dizer: Deus, hoje eu não quero mais dar o que me sobra,
Eu quero te dar, Senhor, realmente o que eu tenho de melhor. Porque o nosso Senhor, Ele valoriza o amor sacrificial, o amor que se entrega como oferta de sacrifício, como foi a oferta dessa mulher. Todas as outras ofertas foram importantes, mas o próprio Senhor diz: olha, ela deu muito mais do que todos os outros. Para a glória de Deus, a palavra nos convida nessa manhã, neste dia, nesse tempo, aonde você estiver, a nos entregarmos e para a glória dEle, edificarmos o reino, para a glória dEle, ganharmos muitas vidas para Jesus, para a glória dEle, fazermos muitos discípulos e discípulas do Senhor, aonde nós estivermos, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Que eu e você sejamos realmente mulheres e homens apaixonados por Jesus, homens e mulheres verdadeiramente consagrados ao Senhor. Que eu e você possamos realmente entregar a nossa vida, como diz Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo. Deus não quer apenas uma hora comigo e com você. Deus não quer apenas um culto dominical. Deus não quer apenas uma reunião de PG. Deus, Ele quer você por inteiro. Ele me quer por inteiro. De fato, que a minha oferta e a sua seja maior do que tudo, para envergonhar o inimigo, para matar a nossa carne, para glorificar aquele que é o Senhor, aquele que se entregou por mim e por você. O maior exemplo de oferta é o próprio Jesus, que se entregou por nós de maneira sacrificial. Ele era o melhor de Deus e Ele foi crucificado por mim e por você. O próprio Pai o ofertou para que eu e você pudéssemos ter vida. A exemplo de Jesus, nós somos convidadas e convidados neste dia a fazermos uma autoavaliação. Como eu estou servindo ao Senhor? Como eu estou ofertando para Deus? Como a minha vida tem sido instrumento para glorificar ao Senhor? Como eu tenho trabalhado no reino de Deus? Será que o amor, a humildade, a simplicidade, o perdão, a verdade têm sido reais na minha vida? São ofertas importantíssimas que Deus quer receber de nós nesse tempo. Não só apenas o trabalho, não só apenas a oferta, mas a oferta que vem cheia, marcada pelo amor, pela humildade, pela sinceridade, pelo perdão, pela entrega total dos nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, é o tempo que Deus está nos levantando. É tempo de nós dizermos não à nossa própria carne, aos nossos desejos. É tempo de nós dizermos não a tudo aquilo que nos agrada, para viver o projeto de Deus, a vontade de Deus, para vivermos o melhor de Deus, que é Jesus Cristo, uma intimidade profunda com Ele. Deus está nos chamando, querido, ao secreto nesses dias. Deus está nos chamando a mergulharmos na palavra com mais profundidade, com mais dedicação. Mas Deus está nos chamando, querido, de fato a um relacionamento muito mais profundo, a ponto de sermos chamados de amigos de Deus, a ponto de nós andarmos com Ele como verdadeiros discípulos e discípulas que colocam o Senhor em primeiro lugar, e depois é que vem a casa, depois a família, depois os filhos, depois o cônjuge, depois, não antes. Nós precisamos hoje inverter os valores que foram deturpados lá com Adão, lá na queda com Adão e Eva. Hoje, tudo ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Nossa cama, nosso quarto, nossos bens. Jesus Cristo muitas vezes está em último lugar. E é por isso que nós temos visto tanta dor, tristeza, fracasso, cansaço espiritual. Mas louvado seja Deus, porque a sua palavra nos chama nesse tempo a uma consagração total, a uma dependência total do Senhor, a colocarmos Deus em primeiro lugar. E nós podemos crer que todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele é glorificado, Ele é honrado, Ele é exaltado, e as outras coisas são abençoadas, as outras coisas são supridas, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele é justo,
porque só Ele é digno. E eu termino declarando que está em Marcos, no capítulo 12. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E mais na frente ele vai dizer: como eu vos amei. Amado irmão, amada irmã, que eu e você, que a Igreja Metodista no Piauí, que a Igreja de Deus, sejamos de fato como esta viúva, que entreguemos tudo que nós temos para Ele, para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Espírito Santo de Deus possa receber a minha vida e a sua vida como habitação, como morar, e que Ele gere cada dia em nós uma profunda paixão pelo Reino, profunda paixão por almas, profundo desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, de servi-lo mais, de vivê-lo mais, de andar com Ele, de ser dele, porque de fato, para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Que Deus abençoe você e que vivamos para a glória de Deus, que sejamos uma oferta viva no seu altar para a glória de Deus.